Olá pessoal, bem-vindos ao bate-papo de hoje. E hoje eu quero falar de um negócio bastante importante com vocês. Que é colaborar com vocês no sentido de mudar de mentalidade em relação a curso de inglês. Adquirir um novo idioma. Mudar mesmo, e não é fácil. Não é fácil porque não só a gente já cresceu na escola com um tipo de mentalidade, como também tem um montão de gente falando um montão de bobagem e que não tem nada a ver com realmente a capacidade de adquirir um outro idioma. Tá? Qual é essa grande mudança? Apareceu há uns pouco tempo atrás, relativamente, nos estudos da linguagem, apareceu finalmente um troço chamado biolinguística. A gente trabalha com isso há muito tempo. Mais ou menos na mesma época que se começaram a publicar coisas a respeito, as primeiras coisas, a gente já estava um pouco adiantado. Não é real isso, viu? Não é muito... É que é muito óbvio também, né? Precisa não ser muito sabido. Precisa ser meio um pouco dentro e um pouco fora do meio acadêmico, porque se fala muita bobagem no meio acadêmico também, né? No meio das universidades, dos estudos, etc. Então apareceu finalmente a biolinguística. A gente já chamava de fisiolinguagem, a fisiologia da linguagem, né? Mas eu acho mais adequado fisiologia do que bio, porque bio é muito grandão, é a vida toda, né? As minhocas, sei lá, um montão de coisa. E físio é mais do corpo mesmo, né? Fisiologia do corpo, né? Linguística do corpo, né? É o corpo que faz, é um pedaço do corpo, um órgão. Batizamos a nossa instituição em 97 de o órgão da fala, em inglês, o the speaking organ, e estudamos de um jeito muito direto essa fisiologia da linguagem. Apareceu a biolinguística. E aqui o que nós vamos fazer é para possibilitar essa conversão. Conversão não, essa simplificação, na realidade tirar os mitos, tirar as bobagens que se fala, inglês atômico, inglês da NASA, inglês curso não sei que jeito, um montão de metodologia para um troço que a gente faz naturalmente, o mundo todo, 7 bilhões e meio de pessoas fazem. E não tem método para isso, tem só que saber o que é. Então, usar ferramentas, usar jeitos para aprender um outro idioma, que vai ser exatamente a mesma coisa que se faz quando a gente aprende o próprio idioma, usando essa coisa física que é falar. Pensar é outra coisa, pensar é lá do pensamento, é outro ramo da vida, pensar. Agora, como que você expressa, quando você transforma aquele pensamento em voz e fala dele, e fala, né, produz voz de acordo com aquele pensamento, isso é outra coisa, a produção da voz. É isso que precisa, é isso que a gente quer quando adquire um outro idioma, é isso que a gente quer quando a gente é criança também. A gente começa pela voz, começa pelo som. Mesmo sem significado ainda, sem pensamento, só imitando, muitas vezes, quase sempre, aliás, só imitando, mas é um instinto de falar, né? Que a gente adquire essa fala nos primeiros anos de vida, nos primeiros, sei lá, de 1 ano e meio, mais ou menos, quer dizer, dos 18 meses até, em média, né? Até os 3 anos de idade. A gente adquiriu uma quantidade suficiente para se comunicar. Felizmente, sabendo disso, e já adultos é mais rápido do que 1 ano e meio, mais ou menos, que tem entre os 18 meses e os 3 anos de idade, né? É um pouco mais rápido. E pode ser mais rápido mesmo. Né? E com grande independência, com grande, o que a gente chama de empoderamento, ou seja, a capacidade de você mesmo ser responsável pela tua aquisição, você saber que instrumentos usar, porque você sabe com o que você está lidando. Em geral não se sabe, não tem a menor ideia, dá tiro para tudo quanto é lado, aprende a palavra, aprende a gíria assim, aprende não sei o que, a gramática, um montão de coisas que não tem nada a ver com executar a fala.
desenvolver a capacidade, inclusive, de executar a fala de um outro lugar, a 5.000 quilômetros de distância, aqui mesmo no Brasil. Sabendo o que você está fazendo é muito importante. Tá? Daí a biolinguística, ou como a gente chama, a fisiolinguística, vem a ser muito efetiva, muito efetiva. Tá? Muito efetiva, é efetiva, funciona. Né? Coisa que é raro, em geral, nos chamados cursos de idioma. Né? Em primeiro lugar, não se aprende nada, se desenvolve uma capacidade que você já herdou. Né? Não é aprender. Aprender, você aprende coisas, informações, coisas, né? Geografia, botânica, sei lá, medicina, isso tudo são muito mais informações do que qualquer outra coisa. Medicina já tem muito de prática, né? Mas mesmo assim, muitas informações. Né? E não se trata de obter informações sobre linguagem. Se trata de exercê-la, de ser capaz de se comunicar usando os mesmos elementos que você usou para aprender seu próprio idioma. Tá? Então vamos dar exemplos. Quer ver um exemplo de fisiolinguística, ou biolinguística? Precisa inspirar? Olha que bobagem. Precisa inspirar para soltar uma palavra? Não. Eu não precisei fazer. Não. Eu não precisei inspirar para dizer uma palavra. Agora, para você processar uma linguagem nova, inclusive, é preciso ter ar nos pulmões. Para processar essa aquisição de um novo idioma e formar os elementos, né? Aliás, o elemento fundamental que faz você mais adiante se comunicar e logo em seguida já se comunicar, é preciso respirar. Tá? Então o bate-papo de hoje é que falar sem respirar, não funciona, não tem. E as pessoas não sabem disso. Por quê? Porque ficam aprendendo um montão de ideias sobre a linguagem, né? Sobre o idioma, inclusive. Palavras já é ideia sobre. Porque palavra tem o significado no idioma seu nativo. No fundo, é uma tradução apenas. E não é a unidade que se tem que usar. Né? Precisa respirar assim. Não. E precisa respirar de propósito. Olha o que você vai fazer. Você vai encher o pulmão de ar e depois vai soltar um tanto daquele pulmão. Para formar o quê? Um pacote de voz, que a gente chama de unidade operacional para adquirir um idioma. Que é o pacote de voz. Se for medir, ele demora tantos segundos e demora tantas sílabas. Tantas. Quanto? Em média, 10. Pode ser 8, pode ser 12. Né? A gente usa uma média de 10 no processo, no trabalho, no processo, na produção, na elaboração, construção de um outro idioma. Da capacidade de um outro idioma. A gente não constrói, o idioma já está feito. Na construção da capacidade de se comunicar num outro idioma, a gente usa a média normal, comum. Por que é comum? Porque o comum é desse tamanho. Qual é o comum de você comer? Você come um prato de comida, você não come 20 pratos. Nem um pedacinho só. Você tem uma capacidade. Por quê? Porque o estômago é daquele tamanho lá, uai. É lógico. Tá? Então, a unidade de operação de fazer uma refeição é um prato. Pode ser 2, vai, o cara come pra caramba. Ou um prato muito cheio. Mas a unidade está lá. É essa. Vai no restaurante e pergunta. Se você não souber. A unidade de operação para adquirir um idioma não é a palavra. Assim como não é o grão de arroz. Nem a colher de feijão. Não é, são essas as unidades. E você vai comer errado. E se estiver aprendendo a comer, nossa, pior ainda. Você tem que aprender a comer um prato. Termina essa comida, menino. Né? Fluência. Vai. Fluência é uma mentira. É uma lorota total. Total, assim. É absurdo. Fluência. Fluência é o próprio idioma. Fluência é o falar. Não tem fala sem fluência. Não tem fala sem fluência. Aí você aprende palavra solta.
Principalmente, viu? O trato é todo com texto. Se for com texto, é com palavra. Porque palavras vêm do texto. As palavras estão num texto. Nós aqui não estamos usando palavra. Estamos usando palavra. Não estamos. Estamos usando um som, estamos usando pacotes de voz inteiros. Estamos usando pacotes de voz inteiros. Eita. Tá bom, vai. Não precisa contar como é na palavra, porque nós não falamos palavra. Nós não falamos palavra. Nós não falamos palavra. Nós não falamos palavras? Quem fala assim? Ninguém. Nós ajeitamos a ordem que existe, porque as palavras têm a ordem que é a certa, viu? Interessante as palavras escritas, né? Elas têm a ordem certa. Eu aqui estou dando aula, estou batendo um papo meio técnico, né? Então, fica parecendo que eu estou falando um pouco formal, mas no dia a dia, na comunicação de fato, ninguém fala palavras, então corta tudo. Corta para a coisa ficar mais ou menos com 10 sílabas, que é mais ou menos o tamanho do pulmão. Né? Fluência é uma lorota. Não tem. A coisa é fluente por natureza. A linguagem é fluente por natureza, como é, e é processada na sua natureza. Pelo aparelho, pela capacidade nossa de falar, ela é processada na natureza que ela tem. Certo? A palavra. A linguagem. Né? E não tem nada a ver com palavra. A palavra é escrita. Você aprende a escrever depois, aprende a ler depois, inclusive. Aprende a ler meio que junto também, porque a gente usa texto. No nosso caso, no nosso treinamento, na nossa capacitação, instalação, a gente chama, queremos não chamar nem de curso para não confundir, com um montão de bobagem que tem por aí. Enfim, fluência. É absurdo anunciar fluência. Você vai conquistar a fluência. Como assim? Primeiro você aprende um montão de palavras, depois eles te dão um super bonder para você falar. Como é que faz? Chegar no lugar, pedir um copo d'água, te entrega um montão de copo, um copo com um montão de gelo no meio, cubos de gelo. E aí, garçom, o que eu faço? Isso aqui é gelo. Então, os componentes estão compostos de água. Sim, mas eu quero beber. Sim, você vai beber. Aí como é que faz? Deixa aqui em cima da mesa. Daqui a 40 minutos, às vezes 45, hoje está meio frio, ela derrete, aí o senhor pode beber. E é mais caro, a geladeira, eletricidade, etc. Que absurdo! Eu quero água para beber, é mais simples, barato, normal. E o povo não gosta, que é coisa cara, coisa complicada. Uma grande parte é por ignorância, outra parte é por relaxo, por não se preocupar de realmente tentar ensinar, orientar, né? Para que a pessoa possa adquirir um outro idioma. Conquistar a fluência. O negócio da fluência está associado ao uso da gramática, viu? No fundo. Sabe o que quer dizer gramática? Gramar é palavra, significa palavra, em grego. Se não me engano, em grego, isso. Gramar. Gramat significa arte da palavra. Né? Vem da escrita, são palavras, era o começo da descoberta da escrita, da elaboração dessa coisa fantástica que é a escrita, né? Por isso que se trabalha com gramática até um tempo atrás. Agora estão falando que gramática não serve. Né? Claro que não serve, eles nem entendem. Em geral, eles, sim, os professores, inclusive, os teóricos, inclusive, nem entendem. Entendem mais ou menos, né? Não entendem. Não entendem para como que funciona a gramática. A gramática, na realidade, é só para você aprender a escrever, para você criar a escrita, inclusive. Bom, o fato é que a unidade operacional, que se chama pacote de voz, é a unidade de funcionamento para a comunicação. Não tem outra. É essa. Pum. Consta de 10 sílabas, terá o verbo, predicado, não sei o que, se você for analisar gramaticalmente. Né? Mas não precisa. É só você instalar ele, porque ele é vivo. Ele ainda mais gera outros pacotes de voz possíveis. Né? Gera associações, ele se enraiza, se junta com outros, tem um caráter matricial. Qualquer pacote de voz se transforma em matriz. Como qualquer ser humano se transforma em matriz. Pode ter filhos, por exemplo. Né?
É interessante. Cada unidade humana pode casar com outra, geralmente do sexo oposto. Aí, se for do sexo oposto, tem produção, tem filhos, né? E continua, e vai e estabelece lá, sei lá, família, o que for. O fato é que tudo, cada unidade na linguagem é matricial. Ou seja, você põe aquele pacote de voz, nossa, isso já dá um montão de coisa. Mais do que um casal consegue ter filhos. Bem mais. Fundamental para a comunicação. Sem isso, não tem. E é isso que tem que ser instalado diretamente, é claro, pai. É o que a criança faz, inclusive. Eu já falei, a criança não corrige uma palavra se ela estiver falando errado, que é adulto que conhece palavra, que sabe ler, vai lá e sabe de palavras, vai dizer que aquela palavra está errada. Ela não, ela põe o negócio inteiro, ela tenta corrigir a palavra que está no meio, mas ela põe o pacote de voz inteiro, porque para ela está tudo errado, né? Corrige a palavra cavalo, que é aquele bicho que faz, né? Cavalo. Como é que você corrige ela? Você fala cavalo de novo, né? Tudo de novo, todas as outras sílabas de cavalo. Todas 3, outras 4 sílabas, cavalo, 3, né? Você não vai lá para corrigir cavalo. Você não vai corrigir nunca, certo? Quando que você vai corrigir, repito, né? A palavra cavalo que está errada, se você falar para uma letra só, aquela que estava errada. Também você não vai corrigir um pacote de voz, se tiver uma palavra errada, o pacote inteiro está errado. O pacote inteiro está errado. O pacote binteiro está errado. Binteiro? Como binteiro? O que quer dizer binteiro? Não quer dizer nada. E o pacote inteiro, a frase inteira foi para o espaço, né? Você está dizendo bobagem. Bobagem? Bobagem. Ah, mas eu enganei uma letra. Foi tudo. Assim é o pacote de voz. Ele é vivo, ele inteiro tem significado. Errou um pouquinho nele, pronto, já era. Aquele pacote vai para o espaço. Então você tem que corrigir, tudo bem, errar, não tem nenhum problema. Erra-se, né? É necessário errar, inclusive. Mas quando corrigir é que é o problema. Você não corrige a palavra. Tá doido? E não aprende a palavra também. Aprende o pacote inteiro. E assim são as ferramentas que a gente usa. Estrutura e compreensão, né? Tem som, estrutura e compreensão. Na estrutura e compreensão, é pacote de voz inteiro. Explicamos uma palavra? Sim, como não? Mas volta imediatamente para o pacote de voz. Que é esse que tem que existir. É esse que tem vida. E uma vez que ele está normal, ou seja, com o som correto, que inclui a fluência, ele vira o que é? Que é uma unidade que você conseguiu carregar, que vai se matricializando e que vai se reproduzindo em outros pacotes possíveis, tá? Pacote de voz. Aí você está soltando o ar, ativou a corda vocal, né? Que é o músculo que ativa conforme você ativa ele, e ele produz som. E produz o tamanho que você colocou de ar antes no pulmão. E é esse que é o pacote de voz que você solta. É esse que é o pacote de voz que você solta. Se contar as sílabas direito, como a gente fala, é esse que é. É esse. É esse que é. É esse que é. Esse que é o pacote de voz. Eu estou falando normal. Nós produzimos de acordo com o pulmão, não de acordo com as regras de gramática. Tá? Nós produzimos conforme o tamanho do pulmão. Produzimos conforme o tamanho, conforme mil. Tem a sílaba mil, a palavra mil? Não, mas a gente faz. Né? Conforme o tamanho do pulmão. Em torno de 10 sílabas. 8, 12. Não depende do tamanho do pulmão. Já é um consenso da humanidade. Em qualquer idioma. Quer usar para outros idiomas? Perfeito. Unidade operacional errada. Acabou o trabalho. Não tem. Não vai funcionar. Pode fazer outra coisa. Palavra, por exemplo. Aqui. Está aqui uma unidade de voz. Isso não é um número de telefone. Por acaso é o meu. Né? Qual é esse pacote de voz? É assim, ó. Quer que eu fale? Eu não vou nem olhar. Não preciso olhar. Porque eu tenho ele como pacote de voz, assim como tem os pacotes de voz que eu estou usando com vocês aqui em português. And I can be using the same voice packages
or voice bales, a gente chama, né? Fardos de voz. Voice bales that I use in English. Isso é o pacote de voz, enfim, né? É 9, tá? 946694813. 946694813. Não estou olhando. Não preciso. Por quê? Porque isso é um pacote de voz. Diga vocês o número de telefone. Bem assim. Qual é meu número de telefone? 946694813. Pronto. Zero. Vocês vão ver que é uma voz. Não é uma sequência de números. Imagine qual é o quarto número disso. Eu sei lá. Fala isso pulando um número. Sei lá quanto dá isso. Não sei os números. Eu sei o som. Eu sei essa frase. Qual é o sujeito predicado aí? É um pacote de voz. Por isso que eu consigo usar. Para dizer para outro. Para lembrar eu mesmo. Não é o telefone da escritório, é o telefone de casa. Né? 946694813. É isso que a gente usa, pacotes de voz. E que consequências tem? Na gramática, por exemplo, você entender que são pacotes de voz mesmo que se usam, na gramática você começa a entender que não são apenas regrinhas, né? E que, na realidade, o que serviu mesmo a gramática? É muito importante saber isso, né? A gramática foi o caminho, o meio, a ferramenta para se alcançar o que se chamou de escrita. O texto. Poder escrever o que a gente fala é uma sacada enorme. Daqui a 100 anos você lê o cara, é o cara falando. Desculpa. Gramática, então, não são regrinhas. E para que serviu a gramática? Só para fazer a escrita. Você vai aprender a falar usando o caminho, as ferramentas que foram usadas para provocar a escrita? Bobagem. Né? Aprender palavras e depois colar uma na outra. Para adquirir, conquistar a fluência que te tiraram logo do começo. Loucura. Aprenda a gaguejar. Aprenda a gaguejar em tempo recorde. Em 3 meses você está gaguejando em inglês. A gramática não tem nada a ver, as palavras não tem nada a ver com falar. Tem a ver com escrever e tem a ver com a descoberta da escrita. Né? Entendeu por que do som? O som pode usar a gramática. Como não? Você quer aprender a escrever direitinho? Quer poder escrever uma carta? Vai estar tudo certinho, os tempos de verbo, as concordâncias e não sei o que mais? Perfeito. A ortografia? Perfeito. Mas tem que entender o som. Por que o som é como é? Então você é alfabetizado em português. Aí você não é tão alfabetizado em inglês. Aí você pega wash, que é lavar, e quer dizer lavou ou lavei no passado, e fala washed. Washed. Né? Primeiro não é nem wa, é wash, ok? Wash, e o passado é washed. Acabou. Você vê o fim da coisa, né? Se pronuncia como se fosse escrito assim, em português, washed, né? Mas em inglês também, washed. Por quê? Porque você quer ver o fim. Aliás, você quer ouvir o fim. No filme você vê o fim, vai embora. Deixa entrar outra gente lá para ver de novo, para ver o filme, outras pessoas, enfim, né? Você sai do cinema. Quando você vê isso, passa aí, acabou mesmo. The end, o fim, né? E quando você pronuncia washed, você está ouvindo o fim. Claro, agora não, uma pessoa não alfabetizada em inglês vai falar washed, vai continuar, vai fazer o efeito oposto. E quer lembrar qual é o passado de wash? Não vai lembrar, porque não está referenciado com o aspecto físico com o qual a linguagem replica a realidade, né? A realidade é que eu parei de lavar, então eu tenho que parar de falar também. Não posso ficar com água rolando, o som de água, né? Tá bom? Tem que ver o fim, ouvir o fim. Aí pronto. É um exemplinho só. São todos esses aqui exemplos de como a questão do pacote de voz e do som é que é importante, fundamental. Aqui eu expliquei para vocês na aula passada, no bate-papo passado, né, as 3 formas de verbos, e não uma estrutura completa da coisa, né, dos tempos de verbo em inglês. Pronto, é isso aqui só. Né? Vejam
bate-papos anteriores, tá? Os dois últimos eu abordei esse assunto. O último, eu acho. Né? Tempos perfeitos, por exemplo. Né? Como que funciona? Relacionado ao som da coisa. Olha só, o presente perfeito, passado perfeito, futuro perfeito. É futuro, passado e presente que acontecem antes do próprio futuro, antes do próprio passado e antes do próprio presente. Certo? Então, estamos lá, tempo perfeito. Né? Nós vamos ver como é que o som tem a ver com isso. Isso aqui sozinho, assim como regra, não presta. Não presta mesmo. Não adianta memorizar, estudar, você não vai falar com isso. De jeito nenhum. Né? Estrutura completa dos tempos verbais. Então, olha só. Esse daí é o gone, é o participo passado. É ido, ir, foi e ido. E para que serve cada uma dessas três formas, certo? Por exemplo, só dando exemplo de como o som interfere na gramática, como o som pertence, ou melhor, como a gramática na realidade é um resultado do som, certo? Porque para escrever foram ver o que falavam. Então viram a lógica que tinha no que falavam, no que falaram, no que se fala. Né? Que lógica tem? Olha, essa palavra se repete e sempre ela está antes de um outro tipo de palavra. Olha, então, bola, mesa, microfone, mão, tudo isso aí é um tipo de palavra. Vamos dar nome para isso? Vamos, vai chamar substantivo. Às vezes tem um sonzinho antes. Uma bola, nossa, duas bolas, nossa. E apareceu a escrita. Quando viram a lógica na fala, onde palavras se repetiam com funções parecidas. Deram nome a isso. Nesses tipos de palavras. Né? Substantivo, preposição, advérbio. Nossa, advérbio sempre antes do verbo, advérbio. Né? Antes do verbo. É o jeito de fazer o verbo. Eu leio frequentemente. Frequentemente é um advérbio. Pronto. E vamos botar mente, né? Vamos botar não. O povo fala mente. Então vamos escrever isso. Interessante como a gramática, as palavras vêm do som, não é o contrário. Ninguém escreveu e depois mandou ler, mandou falar. Ninguém escreveu primeiro e depois foi falar. Então, olha só, essa moça aqui, acho que ela já está com cara de chateada. Ela já viu esse filme, ela já tinha visto. Ela, não gostou do filme? Não, achei boring, achei chato. I had seen the film. Por quê? Porque I had seen the film. Quando ele entrou no cinema, sentou lá, tudo passado, comprou entrada, fez tudo, sentou lá, ela já tinha visto o filme. É um passado anterior ao passado. E tem lá o had, que é o verbo have, que é o que se usa para fazer o passado perfeito. E o que é have? Have é ter, não é? I have a dog. Eu tenho um cachorro. I have, ter. E esse ter, o que é? Ter é segurar com a mão. Isso aqui é um pincel. Tá bom. Segurar com a mão. Isso é ter. Há milhões de anos. Ter é segurar com a mão. Tá lá segurando na mão? É dele. Ele vai comer. Ou vai jogar pedra, sei lá. Ter é segurar com a mão. Como é que é mão? Hand. Como é que é segurar? Hold. Os sons é que são quem descrevem a realidade, não o texto. Não vai usar texto para aprender a falar. Fala para usar texto, para aprender a escrever. Como não? Vindo alemão, haben. Mesma coisa. Porque são seres humanos. Tem uma universalidade entre os seres humanos. Todo mundo, o cara lá na Mongólia vai falar com um pacote de voz também. Respiração para falar. Então, no processo de instalação do pacote de voz, né? É preciso uma preparação, muito bom, instalação, hein? Aquisição, vou pegar num outro idioma, ótimo, desde que pegue um pacote de voz. Vai pegar a palavra, quer aprender uma palavra? Tá bom, vai lá, faz outras preparações. Quer entender o que está falando? Entender, hein? Não precisa nem entender direito, tudo, né? Você vai ver que com o som certo, a compreensão vem sozinha. Você nem sabe como. São sons que refletem a realidade. Há milhões de anos. Né? Então, uma das preparações fundamentais tem que inspirar. Tem que botar ar para dentro do pulmão. Isso é biolinguística aplicada. Tem que ter ar lá dentro. Na hora que você está instalando, no processo. É o processo, hein? Não é toda hora. Toda hora a gente já faz.
Eu já uso isso, tenho habilidade, nem sei se estou respirando ou não. Não preciso saber, aliás. Sei que estou respirando para poder falar. Estou sempre fazendo isso, é prestar atenção. Agora, para instalar um novo idioma, instalar os pacotes de voz, que vão ser, num curso minimamente responsável, vão ser pacotes de voz do tamanho que são, né? Para virar matriz mais logo do que simplesmente jogar 2, 3 palavras, né? Nesse caso de instalação, de aquisição, do processo de construção dos pacotes de voz, é preciso inspirar conscientemente, tá? Para poder produzir isso, certo? Em primeiro lugar, inspira, não vai errar, hein? E depois solta. Né? O conforto de soltar uma coisa com ar no pulmão é completamente diferente. Né? Pode experimentar, mesmo em português, né? Na oratória. Quer ser um bom orador e não saber que tem que respirar? Tá doido. Pacote de voz. É essa que é a unidade que nós vamos usar. Que nós usamos para falar e que nós vamos usar também para adquirir um outro idioma. Tá? É preciso inspirar para falar uma palavra? Não. Vou voltar a dizer. Né? Agora, é necessário ter ar nos pulmões para falar. Puxa vida! Até lá, morreu Neves, né? Mas é necessário. Então é necessário fazê-lo conscientemente quando nós estamos no processo de construção de novos pacotes de voz. Tá bom? Assim, nos cursos sempre fala, pega fôlego. Né? Antes de fazer o processo com os elementos necessários para que a gente cita, né? 3 elementos fundamentais para a formação do pacote de voz. Sai com o maior conforto, o maior prazer. De correto, certo, é como é. E você começa a entender as coisas sem saber como. Não aprendeu. Instalou. Né? Ok, isso aí. The Speaking Organ, pesquisa, metodologia e treinamento, com esse bate-papo sobre a necessidade de respirar. Fundamental, né? Ok. Obrigado por comparecer e até quinta-feira, 21h30, próximo. Quando nós vamos falar de outro assunto bem fundamental, bem importante, tá? Um abraço, até lá. The Speaking Organ, pesquisa, metodologia e treinamento.